Olá, eu vou te contar como eu fiquei casado 5 anos com um mitomaníaco sem saber de nada. O primeiro contato foi uma mensagem no telefone dizendo que a gente tinha marcado um encontro, só que eu não lembrava disso, me pedindo para confirmar e me passar o endereço de onde era. Como eu estava solteiro, eu fui lá e fiz o encontro. E aí a pessoa me disse que era formado em administração, que era advogado, que estava fazendo pós e que trabalhava numa empresa de cobrança. Tudo bem, começamos a ficar, se estendeu por um namoro e depois de alguns meses nós fomos morar juntos. Nesse período, ele falou que pessoas entraram em contato com ele dizendo sobre as coisas que eu gostava, porque a gente não se tinha na rede social. E que o ex-marido dele também mandava mensagem, mandava print das coisas que eu escrevia e das fotos que eu mandava. Como sempre fui de boa, deixei pra lá e fui levando as coisas de acordo com o relacionamento. E aí ele perdeu o emprego, ficou uns 6 meses sem trabalhar, eu bancando a casa, e quando eu consegui um emprego, ficava um mês no emprego, 2 meses no outro, 3 meses no outro, não passava de 3 meses. E entre um emprego e outro, sempre também tinha um espaço grande de meses. Sabe como que é, né? Quando a gente tá gostando, a gente vai relevando, vai passando, mas as coisas vão ficando ali sendo guardadas. Depois nós nos mudamos de casa, foi pra minha casa própria, onde eu geralmente saía de casa 5 horas da manhã, e como eu estudava depois do meu trabalho, eu chegava em casa meia-noite e meia, 1 hora. Então praticamente a gente só se via quando ia dormir e nos finais de semana. Nesse período eu fiquei sabendo que ele tinha tido câncer no pulmão, me mostrou fotos dentro da UTI, e dizendo que tinha perdido um lado do pulmão e estava utilizando apenas metade do outro, então não podia fazer muito esforço. E não queria trabalhar como advogado e pedia para eu não estressar e que eu respeitasse o momento dele e a escolha dele. Chegou um tempo que eu andava tão cansado e ele tão estressado também com essas cobranças que eu tinha para poder aumentar a questão financeira, que a gente chegou a ficar um bom tempo sem transar, tipo 1 ano, 2 anos. Nesse período ele começou a fazer figuração em TV e saía sempre para poder fazer essas figurações. Depois de 4 anos, eu descobri que eu estava com depressão severa e ele disse que não podia cuidar de mim porque não tinha paciência. E então fui procurar terapia e fui vendo que a relação também fazia parte dessa questão da depressão. E as coisas começaram a esfriar. Quando eu estava bem frio, ele disse também que tinha sido diagnosticado com depressão e que precisava de cuidados. Foi quando eu entrei pela primeira vez em contato com a família dele. E aí, uma pessoa da família perguntou se eu tinha ido na formatura de direito dele naquele ano. Só que, para mim, quando a gente se conheceu, ele já era há 8 anos formado em direito e advogado. Então, nas contas, seriam 12 anos de advogado e para a família dele tinha se formado naquele momento. 1 ou 2 meses depois, nós nos separamos. E como eu não tinha lugar para ir, e foi na pandemia, ele pediu para poder ficar na minha casa, porque eu estava em outra cidade com a minha família. E eu acabei deixando por tudo que a gente passou. No outro ano, comecei a me relacionar com uma outra pessoa. E 2 meses depois, ele tinha dito que ele estava passando muito mal. E numa quarta-feira, que ele ia na clínica da saúde para poder ver o que estava acontecendo. Na quarta-feira, ele foi na clínica da família, que indicou ele para o hospital do SUS também, que foi numa sexta-feira, onde ele fez tomografia já de cara, radiografia e já saiu com laudo. Na segunda-feira, ele foi encaminhado para o INCA e foi na triagem da INCA e já saiu com a primeira quimioterapia feita. E como estava sem trabalhar, ele fez uma vaquinha online, onde estava arrecadando bastante dinheiro e a maioria das pessoas que estavam ajudando eram pessoas que eu conhecia. E como aquela história do direito estava estranha, eu comecei a pensar que talvez o câncer também estivesse estranho. Aquilo mexeu com o meu psicológico tão grande que eu acabei ficando broxa. E aí ele começou a me pressionar com fotos, com vídeos, com fotos dele passando mal. E ele também começou a jogar indireta para o meu relacionamento. E aí quando eu fui pedir para ele parar, ele começou a surtar comigo e eu pedi para ele sair da minha casa. Ele falou que ia sair, mas levaria a maior parte das coisas que estavam dentro da casa, que eram minhas. Eu não acreditei, 1 mês depois fui na minha casa, ele não estava lá, mas minha casa estava limpa, não tinha nada. Inclusive o documento da minha casa. E com isso, eu falei para ele que ia perder o contato com ele. Consegui reaver, depois de muita briga, o documento da minha casa, mas o restante não consegui. E como ele estava ferrado, não tinha mais com quem contar, ele... E depois disso, eu consegui entrar em contato com uma pessoa que veio falar comigo, que conhecia de muito tempo. E falou pra mim que ele nunca tinha sido formado em administração, que ele nunca tinha feito direito, que ele não tinha câncer, que na verdade ele era soro positivo e detectável, e aquelas fotos show de quando ele descobriu. E que simplesmente ele tinha vendido tudo que era meu e ele tinha intenção de vender minha casa, falsificar os documentos, como ele também falsificou a carteirinha da OAB. Ah, e às vezes que ele ia fazer figuração, no meu notebook que estava na casa que ele não levou, tinham vídeos com as datas das quais ele ia fazer a figuração e estava me traindo com outras pessoas. Esses são 5 anos em 5 minutos.